Graça e paz, meu novo peregrino, tudo bem com você? Eu creio que está tudo bem, porque Deus está no controle das nossas vidas, amém? Hoje nós iremos para a terceira parte da vida de José, um jovem de fé, fiel a Deus, e que todos os propósitos que Deus teve com ele foram cumpridos. Nós vimos no início, né, a família dele, mas antes de eu falar de José, eu quero agradecer aos novos inscritos. Deus abençoe a todos e todos os inscritos, os que compartilharam, deram like, comentaram. Aí embaixo tem os atos de fé, né? Dê o like, compartilhe para seus familiares, parentes, amigos, irmãos, grupo da igreja. Vamos fazer essa corrente de fé. E se inscreva no canal. Eu esqueci que quando você se inscreve, tem um sininho lá em cima que é para você ser notificado com novos vídeos. Amém? E comentam aí embaixo sobre o vídeo. Na descrição do vídeo tem todo o assunto que a gente fala todos os dias, para você anotar, marcar na sua Bíblia, dar uma palavra para a igreja na reunião dos amigos, cultos domésticos, fique à vontade. Amém? Pegue seu lápis de cor, a mesma cor que você marcou a história de José. José está lá na galeria da fé, Hebreus 11:11, né? Porque ele foi um jovem de fé. E nós vimos no início da vida dele que Deus tinha um plano com ele grande, né? E o pai sabia, ele contava os sonhos, mas o pai pedia para ele se calar, porque o pai sabia também do caráter dos irmãos dele, os outros filhos de José. Então eles pegaram José com muita inveja, colocaram lá num buraco, lá numa cova, e rasgaram as suas vestes, porque é assim, né? Vamos rasgar o sonho, vamos destruir o sonho, vamos matar. Mas Judá foi bem-aventurado que ele não entrou no plano dos irmãos dele, né? Ele disse, não vamos matar, é o nosso irmão, vamos vender para esta caravana. E venderam, né? Porque Deus tinha um grande plano. Depois Potifar comprou José, José foi para a casa de Potifar, foi muito bem sucedido, Potifar prosperou por causa de José. Aí Satanás, usando aquela mulher, trabalhou para ver se destruía José, né, e os seus planos. Mas José foi aprovado por Deus, ali também ficou com suas vestes para ver se destruía os planos de Deus na vida dele, mas não adiantou. Vamos botar ele na cadeia para ver se não cumpre o plano. E lá na cadeia, Deus abriu os olhos do chefe da cadeia e ele caiu na graça para José. José caiu na graça e José comandou toda aquela cadeia, e além de administrar, ele tinha aconselhamento espiritual, né? Como a gente vai ver aqui em Gênesis 40, versículo 6. Não, o 40, versículo 6. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estava turbado o coração deles. Então eles estavam aflitos porque tiveram sonhos e não sabia o que aquele sonho significava. E José lhe respondeu. E José, no 8, e eles disseram, tivemos um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhe, não são de Deus as interpretações, conta-me. Então José, ele
dava glória para Deus, porque ele tinha o dom da interpretação. Quando nós temos um dom, irmãos, peregrinos, é emprestado a nós, não é nosso não, é emprestado a nós. Nós somos apenas canais. E ele disse, não são as interpretações do sonho de Deus. E Deus, José, ali, teve a interpretação daqueles sonhos. Eu quero repetir novamente, Deus fala assim por sonhos. Eu já vi muitas pessoas equivocadamente falar muitas besteiras dos sonhos, né? E a gente tem que ter cuidado, porque se a Bíblia fala que eles tiveram sonho, porque foi. José teve sonhos da chamada dele, o copeiro-mó teve, o padeiro-mó teve. E eles contaram. E José disse que o copeiro-mó ia voltar para a casa de Faraó e servir a Faraó, a interpretação. E o padeiro-mó ia ser enforcado e as aves iam comer suas carnes dentro de 3 dias. E depois que o José interpretou o sonho do copeiro-mó, no versículo 14, José diz, porém lembra-te de mim quando fores bem, rogo-te que uses comigo de bem e de compaixão, que faças menção de mim a Faraó, para sair daqui desta casa. Ele queria que o copeiro-mó lembrasse dele lá na casa de Faraó, porque ele queria voltar para a casa do seu pai. A intenção era essa, que dá a entender aqui. No versículo 23 ele diz, no 22, no 23, e o copeiro-mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E eu ficava pensando assim, meu Deus, por que este homem se esqueceu de José? Aí hoje eu entendo, porque o propósito de Deus, ele tem que se cumprir no tempo certo e na hora certa. Não era o tempo de José sair daquela prisão, porque se ele sai, ele volta para a casa do pai dele. E o plano de Deus ia tomar outra rota, né? Não ia ser frustrado, porque Deus sempre ele faz propósito eterno, mas Deus fez o copeiro-mó esquecer de José. Deus fez. Uma coisa que eu queria lembrar aqui por meus nobres peregrinos, que eu estava analisando o nosso canal, já somos uma família, né, de mais de 60 membros. Esse canal, ele só fala de fé. E eu orando a Deus, por quê? Porque esse título, porque esses temas, e o Senhor me trouxe essa mensagem para gerar fé em nós, porque a gente não sabe o que é que está por vir pela frente. São muitas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E nós temos que ter uma fé alicerçada na palavra de Deus, como José. José enfrentou o cativeiro, enfrentou tentação por causa da fé que ele tinha em Deus. Mas vamos voltar novamente. O carcereiro-mó se esquece de José. No capítulo 40... a gente viu isso, o carcereiro-mó se esquece de José. Agora, no capítulo 41, né, Deus envia o currículo de José para Faraó. Vamos ver, Faraó teve um sonho perturbador, chamou os feiticeiros, os adivinhadores, né? As feiticeiras, e ninguém interpretou, porque as interpretações vêm de Deus e eles têm um espírito de adivinho, e as pessoas são enganadas que vai para essas casas, né? E de curador, de curandeiras, tem um espírito de adivinho, não é um espírito de Deus, porque José disse, as interpretações vêm de Deus, e Faraó se indignou e disse, eu vou matar tudinho, porque não interpretaram. E o copeiro-mó, no versículo 9,
Deus faz lembrar dele. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados eu me lembro, quando eu estava lá na prisão, e Faraó me botou lá na prisão, se indignou comigo, e nós tivemos um sonho, eu e o padeiro mor, e um jovem lá interpretou o sonho, e aconteceu, o nome dele é José. E aí a gente vê a glória de Deus, os planos de Deus e os seus propósitos sendo realizados. Estava tudo do jeito que Deus queria, né? Satanás, ele preparou lá desde a mocidade de José, mas ele só tem dois trabalhos, um de levantar e outro de cair. Porque quem prevalece é os planos de Deus na vida de quem? De quem tem fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus é obediente a Deus, amados. Teme a Deus, faz exatamente como José fez. Entende? Faz exatamente. E no capítulo 38, José, vamos ver? Não, antes. 14. Então enviou Faraó e chamou a José e o fez sair logo da cova, a prisão da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Pronto, José tinha sido apresentado para Faraó e respondeu José a Faraó isso: não está em mim, a glória tem que ser de Deus. A nossa vida tem que ser Cristo no centro, a nossa vida tem que ser cristocêntrica, como foi José. Deus dará resposta de paz a Faraó, ele seguro, porque ele tinha o dom. Então disse Faraó a José: eis que o meu sonho estava eu de pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas de carne e formosa à vista, pastando no prado, e eis que outras 7 vacas subiu após elas, muito feias, vistas e magras, não tendo vista outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comia as primeiras 7 vacas. E Faraó teve outro sonho, e ele viu no versículo 22, e eis que de um pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas, queimadas do vento oriental, brotava após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve quem o interpretasse, porque é como eu falei, eles têm um espírito de adivinho, eles não têm o Espírito Santo de Deus, não tem. Você gasta seu dinheiro, meu amigo, que vai para casa curadeira, que vai para casa espírita, que vai para centro espírito, são espíritos de adivinhação. E de onde vem? Você sabe de onde vem. E então no 25, disse José a Faraó: o sonho de Faraó só é um, mas Deus fez notificar 2, porque tem pressa nisso. O 26, as 7 vacas formosas são 7 anos bons, as 7 vacas feias são 7 anos de seca. 28, esta é a palavra que eu tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó. E depois dele levantou-se 7 anos de fome que vai vir. E José começou a destrinchar o sonho. Agora no 34, José dá orientações de administração
para esses 7 anos bons e 7 anos de vaca magra. E não é assim que Deus nos mostra para a gente se preparar, porque o que vai vir para o futuro, vamos lá, 34, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, tome a 5ª parte da terra do Egito no 7º ano de fartura e ajunte toda a comida nesses 7 anos que vem, debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades grandes. 36. Assim será o mantimento para prover da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Agora, no 38, chega o ápice do projeto de Deus, certo? E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este? Faraó viu a chamada de José, a sabedoria que José tinha. Faraó viu, Deus descortinou os olhos de Faraó, em que há o Espírito de Deus. Faraó viu que o jovem tinha o Espírito de Deus. As pessoas têm que ver isso em nós, irmãos. Peregrino, tem que ver isso em nós. Depois disso, Faraó disse a José: pois que Deus te faça saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Como é que nós adquirimos inteligência e sabedoria? Com fé. E a fé é gerada como? Através da palavra de Deus. Só gera fé através da palavra. No 40, tu estás sobre a minha casa e por tua boca se governarás todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. O Faraó deu tudo a José, todo o domínio do Egito, menos o trono. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou de Faraó o anel de autoridade da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino. A primeira veste Satanás destruiu, a segunda veste Satanás, usando a mulher de Potifar, destruiu. A primeira foram os irmãos, e ele foi coberto com um manto fino de linho, de governador, de autoridade. Aquele manto significava o poderio de Deus, a chamada de Deus concretizado, o plano de Deus feito, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, autoridade, e fez subir no seu carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhe-se. Olha o sonho se cumprindo. Assim pôs sobre ele toda a terra do Egito. E disse Faraó no 44 a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, o governador do Egito, decretado por Deus, porque Deus tornou ele governador. E lhe deu por mulher Asenate. Saiu José por toda a terra do Egito, e José era de idade de 30 anos. De 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Pronto, o plano de Deus foi concretizado, porque esse plano foi desde o nascimento desse menino. Satanás tinha um plano para destruir a promessa que ele fez para Abraão: farei de ti uma grande nação. Vamos ver lá adiante. Satanás queria matar Jacó e todos os filhos, toda a família, de inanição, de fome.
Eles iam perecer, ia morrer, mas Deus, pela sua presciência de antemão, colocou José no Egito para governar e a semente da promessa de Deus ser salva. Amém, amados? Agora entenderam? Entenderam qual foi a dinâmica de Deus? Foi essa. Deus levantou José para José entrar no Egito e salvar toda a semente, todo o plano de Deus, sua família. E é isso que nós devemos fazer, meus queridos irmãos. Peça a Deus para Deus revelar o que Ele tem com você e sua família, porque Deus tem planos divinos, certo? Deus revela sim por sonhos, Deus revela, a Bíblia fala e eu creio. Deus já me mostrou muitas coisas por sonho e eu acredito que você também. Então vamos ficar nesta parte, a terceira parte não vai dar para finalizar, porque tem muita coisa para fazer e vai se cumprir. Os irmãos dele, o pai e a madrasta, que a mãe tinha morrido, vai sim se curvar diante de José. E depois, no final, a gente vai ver que vai chegar a conta, viu? Porque a conta sempre chega. Ninguém faz nesta vida que não colha. Amém? Vamos orar. Meu Deus, Pai de toda bondade, de todo amor, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Ó Senhor, nos ajuda a entender teus planos e propósitos para a nossa vida e a vida da nossa família. Nos ajuda a cumprir a nossa peregrinação. Guarde todos os peregrinos do canal, os que entraram, os que não entraram, os que vão entrar. Derrama a tua graça na vida deles, das suas famílias. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, peregrinos. Fique na paz e que Deus continue efetuando seus planos e propósitos para você e sua família. Amém. Seja fiel em tudo, que Deus lhe honrará. Um beijo no coração.